Aleluia. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Pedir os irmãos que abram comigo. Lá no Evangelho segundo escreveu João. Capítulo 11. Irmãos, há uma graça de Deus aqui. Prometo não enfadar os irmãos. Tem uma palavra de Deus para o seu coração, que Deus tem palestrado comigo já tem um tempo. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11. Nós vamos fazer uma leitura um pouco extensa, irmãos, porque nós vamos ler a história toda de Lázaro. Então, vamos ler a partir do verso 1 até o verso 43. Então, vou pedir um pouco da atenção dos irmãos e da paciência. A minha tradução é NVT, que diz assim: um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia com suas irmãs, Maria e Marta. Foi Maria, irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com os cabelos. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus, dizendo: Senhor, seu amigo querido está muito doente. Quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba a glória por meio dela. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Os discípulos se opuseram, dizendo: Rabi, apenas alguns dias atrás o povo da Judeia tentou apedrejá-lo. Ainda assim o Senhor vai voltar para lá? Jesus respondeu: há 12 horas de claridade todos os dias. Durante o dia as pessoas podem andar com segurança. Conseguem enxergar, pois têm a luz deste mundo. À noite, porém, correm um risco de tropeçar, pois não há luz. E acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora vou despertá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme é porque logo vai melhorar. Pensavam que Jesus falava apenas do repouso do sono, mas ele se referia à morte de Lázaro. Então ele disse claramente: Lázaro está morto. E por causa de vocês eu me alegro por não ter estado lá, pois agora vocês vão crer de fato. Venham, vamos até ele. Tomé, apelidado de Gêmeo, disse aos outros discípulos: vamos até lá também para morrer com Jesus. Quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe que o Lázaro estava no túmulo havia 4 dias. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria. Pela perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus lhe dará tudo o que pedir. Jesus lhe disse: seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta. Ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Em seguida, voltou para casa, chamou Maria à parte e disse: o mestre está aqui e quer ver você. Maria se levantou de imediato e foi até ele. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Maria havia se encontrado com ele. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro e chorar, e a seguiram. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu aos seus pés e disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Maria chorar e o povo também, sentiu profunda indignação e grande angústia.
Onde vocês o colocaram? Perguntou. Eles responderam: Senhor, venha e veja. Jesus chorou. As pessoas que estavam por perto disseram: Vejam como ele o amava. Outros, porém, disseram: Este homem curou um cego. Não pode ter impedido que Lázaro morresse? Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra fechando a entrada. Rolem a pedra para o lado, ordenou. Senhor, ele está morto há 4 dias, disse Marta, a irmã do falecido. O mau cheiro será terrível. Jesus respondeu: Eu não lhe disse que se você cresce, veria a glória de Deus? Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui. Por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Então Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés presos com faixas e o rosto envolto num pano. Jesus disse: Desamarrem as faixas e deixem-o ir. Só mais o verso 45 que diz: Muitos dos judeus que estavam com Marta creram em Jesus quando viram isso. Amém, irmãos? Pode se assentar. Irmãos, gostaria de compartilhar essa palavra com vocês. O Senhor tem ministrado ao meu coração. E eu vou abordar essa palavra de uma forma diferente. Às vezes você pode estar pensando que a gente vai falar de milagre aqui, de cura. E vamos falar sim, mas o mais importante é o enredo dessa história. Não é só o resultado do que aconteceu, a ressurreição de Lázaro, mas é o cenário. Existem algumas lições nesse texto que precisam ser relatadas e elas são dignas de ser observadas. Eu quero falar só uma vez. Fala para o irmão do seu lado, só para ficar dinâmico, e você gravar isso aqui para você entender a mensagem por completo. A nossa missão é conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido através de nós. Só mais uma vez. A nossa missão é conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido através de nós. Eu sei que o título desse texto enfatiza a ressurreição de Lázaro. Mas além de falar do milagre da ressurreição, nós vamos abordar aqui um pouco sobre Maria e Marta e as pessoas que estavam ali. Se os irmãos observaram que eu repeti 2 vezes algumas coisas, porque é o motivo essencial da mensagem. João vai relatar nesse texto que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Jesus amava essa família. Então você vai perceber que quando as irmãs vão comunicar a Jesus sobre que Lázaro estava doente, ela fala: Jesus, o seu amigo Lázaro está doente. Então a gente percebe que há um relacionamento de amizade nessa família. Que Jesus amava eles. Que Jesus tinha um relacionamento, tinha uma intimidade, uma profundidade. Era de perto, não era de longe. E Jesus recebe a notícia que Lázaro estava doente. Após receber a notícia que Lázaro estava doente, Jesus ele fica mais 2 dias, e isso me chama a atenção, porque Jesus ele fica mais 2 dias aonde ele estava. Ele não vai de imediato, ele não vai apressadamente. As irmãs avisam que Lázaro está doente, e Jesus ainda fica mais 2 dias naquele lugar que ele estava. Então, imagina comigo você ir até Jesus, você chegar até Jesus e você relatar: Jesus, meu irmão está doente. Jesus, a minha família, alguém, algum amigo, alguma pessoa próxima de você, você relatar que está doente, que está passando por algo. E mesmo assim, Jesus, ele continua no mesmo lugar que ele está. Ele não sai do lugar.
Porque provavelmente aquelas irmãs pensaram que avisando a Jesus, comunicando a Jesus que ele estaria doente, Jesus iria de imediato. Só que Jesus não faz isso. O texto vai dizer que ele fica mais 2 dias aonde estava. E parece que aqui Jesus ele faz pouco caso da situação, né? Mesmo sendo amigo da família, parece que Jesus faz pouco caso da situação. Só que eu queria dizer algo para os irmãos, que Jesus ele não faz pouco caso do que você passa. Jesus ele não faz pouco caso do que acontece na sua vida. Só que existe um tempo certo para Jesus se revelar a você. E o tempo certo não era ele ir naquela hora. Era ele esperar mais 2 dias e ir depois. Então existe um tempo certo para o Senhor se revelar a nós, da maneira que ele desejar. Aquelas irmãs esperavam a cura de Lázaro. Só que Jesus tinha algo muito maior para a vida dele. E a gente percebe, lendo o texto, que Jesus, o maior milagre não era a ressurreição de Lázaro, mas era tratar de Marta e Maria. Jesus queria tratar a incredulidade daquelas irmãs. Jesus queria se revelar de uma forma diferente para elas. Então, irmãos, existem processos que eles vão durar mais tempo do que o normal. Porque o que as irmãs queriam é que ele fosse de imediato. Mas Jesus esperou 2 dias para ir. E quando ele chegou lá, ele já havia morrido. Existem processos que vão durar mais do que você acha que poderia ter durado. Existem processos que vão durar mais do que o normal. Só que durante o processo, o Senhor ele vai tratar de você, vai tratar de mim e vai me falar o que eu preciso ser tratado. Então, se Jesus fosse naquele momento, talvez Marta e Maria não seria tratada da forma que o Senhor queria tratar delas. Talvez elas não enxergariam o que de fato o Senhor queria se revelar para elas. Então, existe tempo para todas as coisas. E eu sei que você já ouviu muito isso, mas é importante reforçar que existe tempo para todas as coisas. E o tempo de Jesus ir não era 2 dias, não era 2 dias antes, era 2 dias depois. Então, irmãos, existe um tempo que o Senhor vai se revelar para nós, e o tempo é dele. E o tempo é dele. Deus ele vai tratar nesse processo algo em Marta e Maria. E neste processo o Senhor vai tratar algo dentro de você. E ele vai mostrar para você o que tem que ser tratado. Porque, irmãos, maior do que o milagre a ser feito é conhecer a Jesus no processo do milagre. Como a gente falou aqui, precisamos conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido. E você vai entender aonde eu quero chegar. Havia um propósito nessa narrativa aqui. Havia um propósito na morte de Lázaro. E o propósito está no verso 4. Vamos reler. Quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba glória por meio dela. Está dizendo que a doença não acabaria em morte, mas houve morte. Só que nós precisamos entender que não vai acabar em morte, mas houve morte. Isso pode parecer uma contradição ao lermos, porque Jesus está falando que não vai acabar em morte, mas houve morte. Então, à nossa vista, parece uma contradição a gente ler isso aqui. Mas a morte de Lázaro não seria o fim da história. Ela teria um propósito maior, manifestar a glória de Deus. Como diz no verso 4. E revelar que Jesus, essa é a chave do texto, é a ressurreição e a vida. A morte de Lázaro era para manifestar a glória de Deus e revelar que Cristo Jesus era a ressurreição e a vida. Há uma vontade soberana do Senhor. Há algo
maior que o Senhor pensa, que vai além dos nossos pensamentos. Quando nós declaramos aqui, quão insondáveis são os teus caminhos, quão impenetráveis o teu juízo. Quem conheceu a mente do Senhor? Então, a nossa mente não consegue compreender por completo aquilo que o Senhor faz e a forma que Ele trabalha. Irmãos, eu não ia falar isso, mas Deus pediu para eu falar. Há 2 semanas atrás, ou 3 semanas atrás, eu passei por um processo muito intenso com o Senhor. E não era um processo externo, era um processo interno. E aonde eu falei, meu Deus, é impossível sair disso. E é mesmo, você não consegue sair do processo que você está. O único que pode tirar do processo que você passa é o Senhor Jesus Cristo. E eu entendi que o processo que eu vivi era para que Cristo se revelasse a mim. E você pode pensar assim, Carol, mas eu tenho 10 anos de crente. Eu tenho 5 anos de crente. Eu tenho um tempo de crente. O Senhor ainda quer se revelar a mim, sim. O Senhor ainda quer se revelar a você. Porque quando Ele percebe que existe algo dentro de você que precisa ser removido e tirado, quando existe algo dentro de você que precisa ser arrancado, Ele ainda vai continuar se revelando a você. Ele ainda vai continuar te mostrando o que tem que ser mostrado, tirando o que tem que ser tirado. E isso mostra a bondade do Pai. E isso mostra que o Pai ele não desiste de nós. E isso mostra que o Pai é um Pai bondoso. Porque qualquer um te deixaria como você está. Aceitaria você ficar dessa forma. Mas o Pai é tão bondoso que Ele faz a gente passar por coisas para nos moldar. E para nos aperfeiçoar para a glória dEle. Como dissemos no começo, a nossa missão é conhecer a Cristo e revelar Cristo através de nós. E muitas das vezes nós vamos apresentar a Jesus às outras pessoas através do testemunho de dor e de perda. E muitas das vezes as pessoas vão conhecer a Cristo através da tua dor e do teu sofrimento. Só que lembre que o maior objetivo é revelar Cristo através de nós. E o seu testemunho, ele pode ser dolorido. Ele pode ser questionável para você. Mas Cristo vai ser revelado. Fazer Jesus conhecido através de nós pode ser por meio de sofrimento, dor e perda. E nós precisamos entender isso aqui. Jesus, ele usa situações em nossas vidas. Primeiro, para você conhecer a Ele, para eu conhecer a Ele. E segundo, para as pessoas conhecerem Ele através de nós. Então, o maior objetivo do processo que você passa, que eu passo, é conhecer a Cristo. Então, se eu estou passando por algo, como eu estou conhecendo a Cristo através do que eu estou passando? E segundo, é como Cristo está sendo conhecido através do que eu estou passando. Guardem isso. Jesus usa situações em nossas vidas para primeiro se apresentar a mim, para se apresentar a vocês. E depois pessoas conhecer a Ele. Então as pessoas ao nosso redor, elas vão conhecer Cristo através do nosso testemunho. E a gente olha para o testemunho de Marta e Maria, é um testemunho de dor. É um testemunho de perda. E quantas pessoas não têm esse testemunho? Quantas pessoas olham para a gente e falam, meu Deus, perdeu o pai e está na presença. Perdeu a mãe e continua na presença. Enfrenta uma doença terrível e continua na presença. As pessoas estão conhecendo a Cristo através do teu testemunho. No verso 19 vai dizer: e muitos moradores da região
tinham vindo consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Como nós estamos falando de Marta e Maria, isso aqui é muito interessante. Porque se Lázaro ele não houvesse morrido, aquelas pessoas não estariam indo lá consolar Marta e Maria. Então Lázaro ele morre e as pessoas se comovem pelaquela família e vai até ele, e vai até essa família consolá-lo. Então nós já vemos aqui um dos propósitos sendo se cumprindo. Pessoas estão indo até elas por causa da perda. Pessoas estão indo até essa família por causa da dor. Um dos propósitos está se cumprindo aqui. Então havia pessoas, vidas que precisavam estar ali. E elas só estavam ali por causa da perda. E elas só estavam ali por causa da morte de Lázaro. Se não fosse isso, talvez elas não estariam ali. Então o Senhor tem um propósito para todas as coisas. O Senhor, Ele tem um propósito para todas as coisas. No verso 21, vai dizer: Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E isso é interessante, porque Marta, ele conhecia Jesus. Vai dizer que Jesus era amigo de Lázaro. Então nós entendemos que ele era amigo da família. Marta conhecia Jesus, mas ela declara: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ah, se o Senhor estivesse aqui. Quantas vezes já declaramos isso com os nossos lábios? Se o Senhor existisse mesmo, isso não aconteceria. Se o Senhor existisse mesmo, eu não passaria por isso. Quantas vezes declaramos igual Marta: ah, se o Senhor estivesse aqui, tratando o Senhor como se Ele não estivesse. Como se Ele não existisse. Mas a dor, ela causa isso. O sofrimento causa isso. Através da dor, Jesus revela a incredulidade de Marta. Através da dor, Jesus revela que Marta precisava ir mais fundo. Que Marta precisava conhecê-lo de outra forma. Então, o propósito de Jesus era se apresentar a ela de outra forma. E Maria, no outro verso, vai dizer a mesma coisa no verso de 32. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu aos seus pés e disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quanta dor, quanto sofrimento nesse cenário aqui. Irmãos, é uma perda. É a morte de um familiar. Quantos aqui já passaram por uma perda? Quantos aqui já perderam alguém importante? E às vezes pode não ser uma perda, mas pode ser algum outro sofrimento que você já viveu. Quanta dor havia aqui, irmãos. Só que o que me chama a atenção é que o questionamento é que Jesus, se o Senhor estivesse aqui, Ele não havia morrido. Mas eu quero dizer algo para você que parece insensível. Mas Jesus, Ele não veio para tirar a nossa dor. Jesus, Ele não veio para que a gente deixasse de sofrer na terra. Esse não era o propósito do Senhor. Esse não é o propósito do Senhor. Jesus não queria evitar o sofrimento. Jesus não queria evitar o sofrimento daquelas mulheres. O Senhor, Ele não quer evitar o nosso sofrimento. Ele quer se manifestar em meio ao sofrimento. Ele quer se revelar em meio ao sofrimento. E o Senhor me fez lembrar algo que é interessante.
Estamos em um tempo onde a gente quer fugir da dor, do sofrimento o tempo todo. Não queremos sofrer, não queremos sentir dor. O que a gente puder para evitar dor, o que a gente puder para evitar sofrimento, a gente evita. Estamos em um tempo onde somos imediatistas, prazeres momentâneos. Então, o que eu puder para evitar de sofrer, o que eu puder para evitar de sentir dor, eu vou fazer. Só que o Senhor, o propósito do Senhor não é evitar que a gente pare de sofrer na terra. A nossa morada não é aqui. O propósito do Senhor é se revelar a nós, é fazê-lo conhecido através de nós, em meio à dor e em meio ao sofrimento. O próprio Cristo falou, no mundo tereis aflições, mas parece que a gente esquece disso. O próprio Cristo falou, aflições, dores, perdas, vamos ter. Quando alguém morre, a gente fala, meu Deus, por que você levou ele? Por que você levou ela? Era uma pessoa tão boa. Quando alguém está doente, a gente questiona, meu Deus, por que o Senhor permitiu essa doença? Era uma pessoa tão boa, não fazia mal para ninguém. Mais uma vez eu repito, o Senhor não veio para evitar sofrimentos nas nossas vidas, mas Ele veio para se manifestar através do sofrimento. E o nosso maior propósito é permanecer nisso. É permanecer nele. A permanência é o segredo. Para que a gente conheça Ele. E você pode perguntar, mas conhecer a Cristo através do sofrimento? Sim. Quantas vezes através do sofrimento você conseguiu olhar para dentro de si e ver coisas que antes do sofrimento você não enxergava? Quantas vezes no sofrimento você viu o quanto você era orgulhoso? O quanto você confiava na força do seu braço? O quanto você não dependia de Cristo. Até vinha para os cultos, até vem para os cultos, até fala que conhece a Ele. Mas quando enfrentou a dor, quando enfrentou o sofrimento, começou a ficar desesperada por Ele. Desesperado por Ele. Porque a dor e o sofrimento te levou até Ele. Então o Senhor, Ele nos conhece. Ele sabe a forma que vai trabalhar as nossas vidas. Não estou dizendo, irmãos, que na nossa vida vai ser só sofrimento, não. Só que os sofrimentos são inevitáveis. Nós estamos aqui e nós vamos passar por coisas. Por tribulações, por provações, por perdas, por dores. Nós vamos passar. Tudo que nós buscamos imediatamente, redes sociais, séries, prazeres momentâneos, querem roubar, querem tomar isso da gente. Porque tô ansiosa, vou assistir uma série. Tô sofrendo, vou ver algo que pode me satisfazer naquele momento. Para evitar a dor, para evitar o sofrimento. E nós estamos vivendo assim. Nós estamos querendo viver de forma anestesiados, sem dores, sem sofrimento. Mas quando nós nos tornamos pessoas anestesiados, nós não sentimos nada. Nós não sentimos completamente nada. E quando nós estamos anestesiados, nós não sentimos a dor, mas também não sentimos a presença de Deus. Porque estamos anestesiados, evitando a dor, evitando o sofrimento, evitando o processo o tempo todo. E nós ficamos anestesiados a sentir algo. E o problema é que no momento da dor, nós focamos na dor. Nós não focamos no que Cristo quer fazer. No que Cristo quer falar pra gente. No que Cristo quer mudar em nós. Esse é o problema da anestesia. Não sentimos nada. Nem a presença de Deus no processo.
Nem contemplamos a presença de Deus no processo. Porque estamos anestesiados com recompensas imediatas o tempo todo. E nós não conseguimos observar a Cristo no processo. Então Jesus ele se revela em meio à dor de Marta e de Maria para que elas conhecessem o Cristo. Para que elas entendessem quem de fato é Jesus Cristo. E eu vou correr um pouco. Esses dias lendo um livro que é Chega de Regras, eu li algo muito interessante. Que ele fala que nós só alcançamos a maturidade quando entendemos a bênção da presença ao invés da bênção dos presentes. E o problema é que nós estamos querendo o tempo todo que ele faça algo. Queremos o tempo todo as obras das mãos dele. E não queremos estar aos pés dele. Nós queremos o tempo todo, Senhor, faz isso. Senhor, realiza isso. Muda isso. Faz um milagre. Queremos o tempo todo a bênção dos presentes, mas não estamos contemplando a bênção da presença. Nós queremos o que Ele pode fazer. A gente até declara com os nossos lábios: Senhor, o Senhor é tudo que nós queremos. A Tua presença é tudo que nós temos. Ah, mas se Ele não fizer, se Ele não entregar, queremos as bênçãos dos presentes, mas não queremos a bênção da presença. E não entendemos que no processo em que nós vivemos, a maior bênção é ter a presença dEle. O milagre final não é o que Ele pode fazer, mas é porque Ele está conosco. A bênção da presença. A contemplação da presença. Muitos querem o que Ele pode fazer. E poucos querem a presença dEle. Alcançamos a maturidade espiritual quando entendemos que ter Ele é ter tudo. Ele pode não realizar o milagre. Ele pode não tirar do leito. Ele pode não te dar a sua faculdade dos sonhos. Mas ter a bênção da presença é maior do que isso tudo. Ter a bênção do contato com Ele é maior do que isso tudo. Só que eu sei que isso aqui é assunto para gente madura. Nem todos vão entender isso. Nem todos vão entender o porquê você permanece, o quanto você só perde. Nem todos vão entender porque você permanece enquanto está tendo escassez. Nem todos vão entender. Isso aqui é assunto para gente madura. Que entende a bênção da presença. Maria e Marta conheciam o Jesus que curava. Por isso que elas falam: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Por quê? Elas conheciam o Jesus que curava. Elas sabiam que Jesus podia curar ele. Porque no capítulo anterior nós vemos a cura de um cego. E no verso 37, outros porém disseram: este homem curou um cego, não poderia ter impedido que Lázaro morresse. Eles conheciam o Deus que curava. Eles conheciam o Deus que fazia. E eles esperavam que Jesus o curasse. Irmãos, mas o que Jesus faz é maior do que o que eles esperavam. Isso é algo que o homem espera. A nossa expectativa, o nosso pensamento do que Deus pode fazer ainda é muito limitado do que de fato Ele pode fazer. Ele pode fazer infinitamente mais, além do que pensamos ou imaginamos. O propósito maior de Deus aqui, de Jesus aqui,
não era curar Lázaro, mas era revelar que ele é o dono da vida. No verso 25 vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Elas conheciam, aquele povo conhecia o Jesus que curava, mas não conhecia o dono da vida. O Jesus que dava a salvação. Eles não conheciam. Eles conheciam o Jesus que curava. E quantas das vezes nós não conhecemos só o Jesus que faz? A bênção mais importante não é o que Jesus faz, irmãos. É quem Ele é. É o propósito que Ele veio fazer aqui. Morrer para nos dar a vida eterna. E isso é a maior bênção que nós poderíamos ter. O propósito maior de Jesus não era curar Lázaro. O propósito maior de Jesus não era o milagre da ressurreição. É elas conhecerem, além do Jesus que curava, o Jesus que dá a vida. O relacionamento delas ainda estava limitado. Somente a um Deus que faz. A um Jesus que faz. E não a um Jesus que é. O relacionamento delas ainda estava limitado. E Jesus, ele queria aprofundar a fé de Marta e Maria. Aprofundar, deixar a fé delas firme e constante. Jesus queria aprofundar a fé delas. As outras pessoas, elas puderam ver e reconhecer e crer em Cristo. No verso 45 a gente vê muitos dos judeus que estavam com Maria creram que Jesus, quando viram isso. Então, irmãos, nós vimos aqui que o Senhor tratou de Marta e Maria. Queria se revelar de uma maneira diferente para ela. Mas que através do testemunho dela, pessoas creram em Cristo. Porque se não tivesse acontecido tudo o que aconteceu, essas pessoas não estariam ali. E elas puderam crer em Cristo. Ver quem de fato Cristo é. E crer em Cristo. Então, quando nós passamos por algo, quando Deus permite a gente passar por um processo, primeiro Ele quer se revelar a você. E Ele quer fazê-lo, e Ele quer se fazer conhecido através do testemunho que nós estamos fazendo. Então, quando você passar por algo, entenda que o maior propósito não é o que Cristo pode fazer por você, mas é quem Ele é. Cristo não é só o Cristo que cura. Cristo não é só o Cristo que faz. Ele é a ressurreição e a vida. Ele veio para nos dar a vida eterna. Ele veio para nos dar a salvação. A maior bênção é ter a presença dEle, o relacionamento com Ele. A maior bênção é a presença. A maior bênção é a presença. Não é a bênção das coisas que nós pedimos. Não, isso não é a maior bênção. A maior bênção é ter Ele em nossas vidas. É declarar com os nossos lábios: Senhor, se eu tenho o Senhor, eu tenho tudo. E mesmo que o Senhor faça ou não faça. Quando nós recebemos a notícia do falecimento do meu sogro, eu falei, não, eu vou lá com o Davidson, o Luiz foi com o Davidson. Eu falei, não, eu vou lá porque eu vou orar, e eu vou impor minhas mãos, e ele vai ressuscitar igual Lázaro ressuscitou. E eu falei, Davidson, você não orou para o seu pai se levantar dali, para ele voltar à vida? Aí ele falou, orei, eu gritei, mas o Senhor falou não. Só que nós entendemos que a maior bênção não é a ressurreição do meu sogro. É ter a presença de Cristo nas nossas vidas. É saber que Cristo, Ele não vai deixar faltar. É saber que a presença dEle é suficiente. Nós precisamos ter contentamento em Cristo. Nós precisamos entender que conhecer a Cristo
é maior do que Ele pode fazer, irmãos. Isso aqui, milagres que Ele fez, é bondade. É bondade. Ele pode fazer, sim, mas a nossa esperança e a nossa expectativa não está no que Ele pode fazer. É no que Ele é. Se relacionar. Amar a Jesus de verdade. Ter uma vida de comunhão, de relacionamento. Você pode olhar para uma pessoa e falar, cara, aquela pessoa ali tem muita unção, aquela pessoa ali tem o contato direto com Cristo. Algumas pessoas falam isso para o Davis, irmãos. Não é sobre ter unção. É porque entendemos a nossa necessidade de estar nele. Nós entendemos que nós fomos muito perdoados. E nós precisamos estar nele. Então, se você vê uma pessoa que ora muito, que lê muito a palavra, que busca muito, é porque ela entendeu a necessidade de estar aos pés de Cristo. Ela entendeu a necessidade de estar em Jesus. Que se ela sair dali, ela não é nada. Não sobra nada. E nós vemos no capítulo 12, no verso 1 e 2, que diz: 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, e o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia e Lázaro estava à mesa com ele. Lázaro entendeu a bênção da presença. Lázaro estava à mesa com ele, se relacionando, conversando em comunhão. E eu falei, Senhor, eu vou pregar essa palavra, mas eu nem vou conseguir pregá-la, talvez da forma que eu preguei da última vez, sobre Ezequiel. Mas o Senhor quer trazer uma conscientização para nós. Irmãos, estar na presença de Deus, estar na casa de Deus, não dá o direito de você colocar Deus na parede e falar que Ele tem que fazer. Porque Ele já fez. A maior bênção que Ele pode te oferecer é a vida eterna. A maior bênção que Ele pode me oferecer é a vida eterna. Maldito é o homem que espera de Cristo só nessa terra. Que está com o coração nas coisas desta terra. Jesus, Ele vale mais. A presença de Jesus vale mais. Jesus não veio para tirar o teu sofrimento aqui. Teu sofrimento vai parar lá. Quando a gente chegar lá. Mas Ele veio para se revelar em meio ao sofrimento. Conheça Cristo no meio do seu sofrimento. Revele Cristo a outras pessoas no meio da sua dor. Quantas pessoas não foram impactadas pelo testemunho que a minha sogra carrega? Quantas pessoas não estão sendo impactadas pelo testemunho que o meu esposo carrega? Faça Cristo ser conhecido através da sua vida, através do seu testemunho. E nunca esqueça que a maior bênção é ter a presença de Cristo. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé aí?